Nesse vídeo nós vamos começar a criar o HTML do nosso site. Então o primeiro elemento que nós vamos colocar vai ser aqui a logomarca do site e depois o menu. Então vamos lá na nossa pasta. No arquivo index que a gente tinha criado para teste inicial criando os HTML e CSS, eu vou remover ele então para a gente criar um do zero. Então vamos lá, vamos abrir o Atom, está aqui. Beleza, ele já abriu na minha pasta. Caso ele não tivesse aberto, você poderia vir aqui, File, Open. Vamos aqui em Desktop, Site. Beleza, vamos criar então um novo arquivo. Vamos chamar de index.html. Aqui vamos criar a nossa estrutura básica. Vamos colocar aqui ptbr. Então, nós temos aqui o HTML, o nosso head e o nosso body. Vamos colocar no title o nome do nosso site, que é ProTips. ProTips, isso aí. Então, vamos lá. Para a gente iniciar a criação do nosso menu, vamos dar uma olhada aqui primeiro para ver a estrutura dele. Então, nós temos aqui a logomarca. Temos 1, 2, 3 botões, mais o botão de Sign In e Sign Up. Então, vamos começar a nossa estrutura do HTML aqui do menu. Lembrando que, como esse é um site inicial, a gente vai tentar utilizar a menor quantidade possível de tags HTML, tentar fazer o CSS mais limpo e fácil possível. Então, se você já é um programador experiente, provavelmente alguns códigos aqui vão ficar bem simples para você. Então, vamos lá. Eu vou criar uma div. Essa div ela vai conter todo o meu código do menu. Então, nós temos aqui o ícone e os links do nosso menu. Então, vamos lá. Temos aqui a div. Então, para o menu, para a logomarca, vamos criar um A, que geralmente um site que tem a logomarca, você clica aqui e volta para a home do site. Então, vamos lá, nós temos o nosso A. Eu vou criar essa imagem, vou exportar ela e vou adicionar ela dentro de uma tag i, beleza? Então, se você clicar nela aqui e arrastar, você pode tirar ela do lugar, beleza? Então, se você vier aqui em Ctrl E ou Command E, você pode exportar a sua imagem. Então, aqui eu vou criar um folder em que eu vou colocar nossas imagens. Imagens. Então, aqui temos o nosso logo. Vamos exportar. Vamos ver aqui se a imagem está no nosso site. Temos aqui a pasta imagens. A logo está aqui, ProTips. Beleza. Então, aqui eu vou criar um i e vou dar uma classe para ele, vou chamar de logomarca. Beleza. Agora nós vamos começar a criar o nosso CSS. Como que eu vou colocar o CSS aqui dentro dessa página? Eu vou criar, então, um CSS externo. Aqui, vamos criar uma pasta para a gente aqui, vamos chamar de new folder. Vamos colocar CSS. Então, aqui dentro nós vamos colocar todos os nossos CSS, beleza? Então, aqui, clica com o botão direito, new file. Vamos colocar o nome de styles.css. Certo. Aqui no nosso link, nós já temos a pasta CSS, vamos colocar styles.css. Então, essa logomarca, vamos iniciar aqui, ponto logomarca.
E aqui o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa classe, eu vou colocar a minha imagem como um background. Então, se eu vier aqui na minha imagem, eu vou utilizar essa imagem como um background da nossa logomarca. Então, clicando aqui, eu tenho o tamanho e a altura dela. A altura é 100px, 33px e o tamanho 100px. Então, vamos lá. Vamos colocar um tamanho 100px, altura 33px, certo? Agora vamos colocar o nosso background, URL, para a gente trazer a imagem. Então a gente vai colocar imagens barra o nome da nossa imagem, logo.png. Então vamos dar aqui um no repeat 0 e 0. Então vamos começar aqui agora. Se eu der 2 cliques no index.html, ele vai abrir para a gente. E aqui a imagem não apareceu ainda. Por que não apareceu? Por dois motivos que a imagem não apareceu. Primeiro, o caminho relativo aqui, eu coloquei imagens barra logo.png. Então a nossa imagem está aqui dentro, porém o CSS está dentro da pasta CSS. Então eu preciso voltar uma pasta e acessar a nossa imagem. Vamos lá então, ponto barra imagens. E também preciso do seguinte, dar um display block no nosso elemento i. Então, se eu vier aqui, viu que já apareceu. Então, vamos lá, já temos o nosso elemento aqui, que é a logomarca. Agora vamos colocar aqui o nosso menu do lado da imagem. Vamos criar um L, já que temos uma lista, um LI, e dentro do LI nós vamos colocar uma tag A. Vamos lá, A, beleza. Só remover o espaço aqui. Então, criamos uma UL, que terá a nossa lista de menus. Aqui é um item e aqui o A. Então, o primeiro nós temos a home. Vamos copiar aqui. Temos mais 1, 2, 3 itens. Então, vamos colar 1, 2, 3. Temos o about, pricing e contact. Beleza, se eu voltar agora no nosso Chrome, temos aqui os nossos itens do menu. Mas só que tem um problema aqui que é o seguinte, cada browser ele reconhece, ele na verdade inicia as páginas com alguns estilos já pré-estabelecidos. Por exemplo, aqui no body, se eu olhar aqui em computed, ele já está com a margem de 8px. Então, aqui no Chrome ele inicia com 8px. Vamos abrir agora no Firefox para ver como que fica. Aqui eu abri o Firefox. Se eu vier aqui em inspecionar o elemento, o nosso body, ele também tem aqui uma margem estabelecida de 8 pixels. Então a gente não quer essa margem nele aqui. Vamos voltar aqui para o Chrome. Então existe um código CSS que já é pré-estabelecido que a gente pode utilizar. E ele vai resetar várias coisas aqui para que não fiquem diferentes de browser para browser. Então vamos lá. Tem aqui, se eu procurar por reset CSS no Google, ele vai trazer para mim vários itens. Eu vou escolher esse daqui.
Então, esse daqui é o código que nós precisamos. Eu vou copiar ele. E vou vir no meu CSS. Deixa eu colocar só aqui. Copiei, colei, salvei. Agora já viu que não temos mais a margem no nosso body. Então esse reset.css ele vai fazer o quê? Ele vai resetar alguns estilos que os navegadores colocam por conta própria, que nós não queremos nesse momento que fique na nossa página. Agora nós vamos adicionar os nossos dois botões de Sign In e Sign Up. Então, se eu vier aqui, meu index.html, vou criar mais dois alis, vou copiar esse daqui, 1, 2. Então nós temos o Sign In e Sign Up. Vamos voltar aqui no Chrome. Beleza, temos todos os itens aqui. É claro que ele não está nem um pouco parecido com o layout, mas a gente vai estilizar agora a nossa página. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Eu tenho aqui nossa logomarca alinhada à esquerda e o nosso menu alinhado à direita. Então, o que nós vamos fazer? Precisamos colocar agora o nosso CSS estilizando ele, de forma que a logomarca fique na esquerda e o menu na direita. Como que eu faço isso? Então, vamos criar aqui uma classe, vamos chamar de logo, e aqui vamos criar uma classe e chamar de menu. Vamos fazer o seguinte, com o nosso logo, .logo, eu vou fazer o que? Eu vou dar um float left e com o nosso menu eu vou dar nele um float right. Se eu voltar então no Chrome, beleza, já temos um alinhado à esquerda e o outro à direita. Mas só que os nossos itens aqui também estão um embaixo do outro. Eu preciso que eles fiquem um do lado do outro. Então, no nosso menu, no LI, eu vou criar uma classe chamada menu_li. Eu vou replicar essa classe em todos os nossos itens. Isso aqui copiou errado. Nesse menu LI, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo que eu fiz com o logo. Vou dar um float left. Se eu salvar e voltar aqui, beleza. Temos agora a nossa logomarca e os menus um do lado do outro. Agora existe um detalhe que é o seguinte, sempre que eu colocar um elemento que tenha float no CSS, eu preciso fazer o que a gente chama de limpar o nosso float. Então, vamos lá, aqui no nosso CSS, eu vou criar uma classe, eu vou chamar de clear, clear de limpar. Então, vou colocar aqui clear both. Então, o que eu vou fazer aqui? Depois do meu A, eu tenho float, e no meu menu eu tenho um float. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui eu vou criar uma div vazia. Essa div ela vai ter a minha class clear, certo? Então, aqui eu tenho a logo com float, menu com float, logo após o último item com float, eu preciso dar esse clear para a gente resolver alguns problemas que poderiam acontecer mais na frente. Agora, o que acontece? A nossa logomarca e o menu eles estão nas bordas da página. Se viermos aqui no layout, a gente vai ver que eles estão centralizados, com o site todo centralizado na página. Olha, aqui, todo centralizado. Então, o que nós vamos fazer? Se eu clicar com um botão, com o mouse, aqui no nome, a gente vai selecionar toda a nossa página.
Aqui do lado eu posso selecionar o layout. Então ele vai abrir para a gente o nosso grid. Dá para a gente ver que o site foi todo feito aqui, ó, centralizado certinho no nosso grid. Então, se eu vier aqui nesse quadrado aqui do lado, clicar, arrastar, eu vou fazer o quê? Eu vou ver o tamanho que é o nosso site. Então tá aqui, ó, 1110. Então o nosso site está centralizado no tamanho de 1110px. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu já havia criado uma classe aqui. Então eu vou chamar essa classe, por exemplo, de Center. Essa classe ela vai ficar centralizada no nosso site. Então vou vir aqui no meu style.css, vou colocar Center. E o que eu vou fazer com esse Center? Eu vou dar um tamanho, que é 1110px. Então eu vou colocar o width 1110px, certo? Então vamos vir aqui no nosso Chrome, beleza? Ele já diminuiu o tamanho, mas só que ele ainda não está centralizado. Então para a gente centralizar, o que nós vamos fazer? Nós podemos dar aqui um margem, 0 e alto. Então 0 quer dizer o que? Topo na margem, no topo e no bottom, ou seja, em cima e embaixo 0, e nas laterais vai ser automática. Então se eu voltar no Chrome, beleza, nosso site já está centralizado. Então se olharmos aqui, dá para ver que ele está ficando um pouco mais parecido com o que nós temos no layout. Vamos tirar essa visualização. Então, dando continuidade ao nosso menu, agora nós vamos criar esse background vermelho aqui na parte de trás, beleza? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar um artboard aqui, clicando nesse quadrado aqui embaixo. Vou colocar ele com um tamanho de 1920. Por que 1920? 1920 é o tamanho de um monitor widescreen, certo? Então vamos colocar aqui. Nós vamos utilizar esse artboard para estar exportando nosso background. Então, vamos lá aqui, eu vou criar um quadrado e vou colocar esse quadrado daqui do início até o fim do nosso site, certo? Então, cliquei aqui, cliquei um quadrado, criei um quadrado, na verdade é só você clicar e arrastar do início até o fim, ele tem que ter 1400 pixels de largura. Então, eu vou clicar nele, ele vai ficar selecionado, vou apertar Shift e vou clicar no vermelho também. Para que isso? Porque aqui ó, eu vou ter os dois itens selecionados. Então, vamos lá. Esse quadrado aqui, eu vou alinhar ele na parte de cima do meu site. Eu posso simplesmente vir aqui ó, e empurrar ele até em cima. Ou então eu posso clicar aqui ó, nas ferramentas de alinhamento. Aqui, alinha no topo e aqui na esquerda. Beleza, então vamos lá. Cliquei fora. Agora eu vou clicar de novo no quadrado que eu criei. E na parte vermelha eu vou clicar com Shift. Assim eu vou ter os dois itens selecionados, certo? Então deixa eu dar um... Se você apertar Ctrl Z, ele volta para o lugar. Agora eu vou dar um Ctrl C ou Command C para copiar esses dois. Vou vir aqui no meu artboard e vou jogar eles aqui. Agora que os dois elementos estão aqui, o que eu vou fazer? Vamos lá, eu vou clicar no branco, com Shift no vermelho para selecionar os dois e vou colocar eles aqui, ó, mais ou menos no centro do nosso item. Se você olhar aqui e aqui, eles estão meio que centralizados. Mas só que tem um problema, que é o seguinte, a nossa parte vermelha ela está maior do que a artboard que nós criamos. Então, se eu clicar aqui no nome artboard e descer, agora sim, nós temos o nosso item vermelho todo
Agora podemos o quê? Remover, clicando nesse quadrado aqui, podemos remover ele, clicando nele e apertando Delete, certo? Então, já temos aqui o nosso background. Podemos agora exportar ele. Basta clicar no artboard e clicar em Command E ou Ctrl E. Vamos entrar aqui nessa pasta de imagens e vamos colocar o nome de background. Vamos exportar aqui como um JPEG. Clica aqui em exportar. Bacana. Então, se eu vier agora na minha pasta, aqui no desktop, na minha pasta de imagens, eu tenho agora o meu background que nós exportamos, beleza? Então, o que nós vamos fazer agora é utilizar esse background no nosso site. Então, vamos voltar aqui, dar 2 cliques no nosso index, beleza? Ele está aqui. Agora, vamos abrir a nossa pasta no Atom para continuar o nosso código. Então, aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova div, vou colocar a classe dela, vou chamar de apresentação, vou pegar essa minha div center que nós criamos, vou cortar e vou jogar dentro dela, beleza? Então eu tenho aqui agora o nosso center dentro da apresentação. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa apresentação, vou no meu styles.css, e agora nós vamos colocar o nosso background aqui dentro. Então, background, URL, lembrando o nosso caminho tem que ser ponto, ponto, barra, nós estamos saindo da pasta CSS, voltando na pasta anterior, entrando em imagens e pegando o nosso background.jpg. Vamos dar aqui um no repeat 0 e 0. No caso, eu não vou colocar 0, vou colocar center, para deixar ele sempre centralizado na nossa tela. Então, vamos ver o que vai acontecer se eu vier aqui e atualizar. Nós temos aqui o nosso background, mas só que, como o conteúdo ainda é muito pequeno, ele não está ocupando uma área que seja visível. Então, vamos fazer o seguinte aqui, só para a gente aumentar o conteúdo do nosso site, por enquanto, vamos criar um BR. Vamos pegar esse BR, vamos copiar e jogar várias vezes aqui, só para a gente ter um conteúdo e conseguir ver o nosso background. Beleza, então já vai aumentando. Então, de acordo com o conteúdo que nós estamos colocando aqui, ele vai empurrando o site para baixo e vai aumentando o nosso background e a gente vai conseguir visualizar tudo, assim como está aqui no nosso Adobe XD. Vamos lá. Deixa eu só remover isso daqui. Tá vendo aqui, ó? Assim que nós formos colocando esses elementos, eles vão aumentando os nossos itens do HTML e assim a gente vai conseguir ver o background correto. Dando sequência ao nosso menu, vamos dar uma olhada aqui de novo no Chrome como que ele ficou. Então ele está aqui, beleza. Agora a gente tem que fazer o seguinte, vamos mudar a nossa fonte. Se você olhar aqui a fonte, ela está uma fonte diferente da fonte do site, que foi a fonte que nós instalamos em um dos vídeos anteriores. Então, se viermos aqui, a fonte é Poppins. Como que nós vamos fazer, então, para estar colocando essa fonte Poppins no nosso site? Eu posso abrir aqui uma nova aba no Chrome e voltar no fontes.google.com. Bem, aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a fonte Poppins, já apareceu aqui, vamos selecionar ela, vamos escolher as fontes que nós queremos, vamos pegar aqui a 300, 400, 500, 600 e 700. Quanto mais fonte você pegar, pior é, por quê? Porque vai demorar mais para carregar nosso site. Mas nesse caso, vamos utilizar apenas essas aqui. Então aqui, se você vier em Embed, nós temos aqui ó, um link que a gente pode utilizar. Basta vir aqui, copiar esse link. Então vamos vir aqui no nosso Chrome, no nosso Atom.
Aqui no index, o que eu vou fazer? Logo aqui em cima, dentro do head, nós vamos colocar aquele código. Então agora, nós já temos a nossa fonte Poppins bem aqui. Então, voltando no Chrome, se eu quiser referenciar a fonte Poppins, basta eu vir aqui, copiar esse fonte family, voltar no nosso código e vamos fazer o seguinte. Aqui vamos criar uma regra dizendo que no nosso HTML a fonte é a Poppins e sans serif. Vamos colocar aqui também um vírgula e colocar no body. Então, se eu vier aqui no nosso site, a fonte já mudou. Tá vendo que bacana? Então, agora que nós temos a fonte, vamos mudar a cor dela e tirar o underline que nós temos aqui. Então, vamos lá aqui no nosso código, vamos dar uma olhada no nosso index.html. Nós temos o menu LI e temos o A. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma classe, vamos chamar de menu, underline, link. Vamos copiar ela e jogar nos nossos As. Apenas não vamos colocar nesses dois aqui porque eles são diferentes, eles são dois botões diferentes, né? Então vamos copiar no menu link, vamos salvar o nosso index.html, vamos vir aqui, ponto, menu link, vamos colocar primeiro a cor, 2, 3, 4, 5, 6, então a cor branca, vamos ver o que vai acontecer no nosso código, beleza, já está branco, agora vamos tirar esse underline, vamos colocar então text decoration none. Salvei, voltei aqui, beleza, já não temos mais. Agora, se nós voltarmos no layout, vamos pegar aqui, ó. Se eu clicar aqui, dá para você ver que está selecionado. E viemos aqui, ó, nós temos o tamanho da nossa fonte, que é 14 pixels. Então, vamos voltar aqui e colocar fonte size 14px. Vamos dar um lineage também, vamos colocar 16px. Salvei. Vamos voltar no Chrome, atualizar nossa página. Beleza, já temos aqui. Então, o que nós podemos fazer? Entre um elemento e outro elemento, a gente tem aqui ó, uma separação entre eles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu Chrome e vamos ter que colocar essa separação aqui também. Então, no nosso código, o que eu posso fazer aqui? Nós temos o nosso A, mas só que antes do A nós temos o nosso LI. E ele que está entre um elemento e outro elemento. Então, vamos pegar esse nosso menu LI. Nós já temos a referência dele aqui com float left. Vamos colocar uma margem 0. Por quê? Em cima e embaixo 0. E vamos colocar 10px, por exemplo. Que é o quê? Nas margens laterais. Vamos voltar aqui. Beleza. Já temos a nossa separação. Agora, se nós olharmos o nosso layout no Adobe XD, existe uma pequena separação aqui entre o nosso menu e o topo da página. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar isso daqui e colocar essa separação também. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar esse elemento inteiro que tem a logomarca e o menu e darmos uma margem ou um padding top nele. Então, vamos voltar aqui no nosso HTML. Nós temos aqui ó, o nosso center. Então, em apresentação, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um padding top de, por exemplo, 30px. Vamos ver se ficou. Beleza, já aumentou um pouquinho. Mas só que, vamos fazer o seguinte, nesse quadradinho, vamos clicar nele aqui e ver mais ou menos o tamanho que está entre um e o outro. Então aqui, ó, 36px, foi quase o que nós colocamos lá. Então, vamos colocar um número fechado aqui, vamos colocar 40 para não ficar 36. Beleza, 40. Vim aqui, atualizei, bacana, tudo certinho. Agora o próximo passo é fazer esses dois botões aqui. Então, antes da gente começar a fazer o código para eles, vamos dar uma olhada no nosso layout. Deixa eu dar um zoom aqui, Ctrl+. Então, nós temos dois botões, um tem uma borda e o outro não, ele é preenchido. Então, como que nós podemos fazer isso daqui? Deixa eu clicar neles.
eu cliquei nele e ele está agrupado. Se você dar uma olhada aqui, está agrupado no menu todo. Então, se eu der 2 cliques nele, agora sim, nós estamos no nosso botão. Então, ele tem aqui uma altura de 46px e um tamanho de 102px. O outro, 46px, 110px. Beleza, o que nós vamos fazer então? A primeira coisa é colocar uma borda no nosso botão. Então, vamos lá. Aqui, vamos colocar a borda nesse primeiro botão. Viemos aqui, então, nosso código. E aqui no nosso sign in, nós vamos criar uma classe. Vamos chamar de bt sign in. Vamos copiar ela, voltar ao nosso tiles.css. Vamos colocar um enter aqui só para dar um espaçamento. Então, no bt sign in, vamos voltar aqui no nosso Adobe XD, ele tem uma borda branca de 1, aqui o size dele está 1. Então, vai ser uma borda branca de 1px. Então, vamos colocar aqui border 1px solid na cor 1, 2, 3, 4, 5, 6, branca. Salvou. Voltamos aqui no nosso HTML. Beleza, já temos aqui uma borda. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse underline. Então, aqui a gente coloca text decoration, none, salvamos. Vamos olhar aqui. Beleza, já não temos mais. Vamos voltar agora no Adobe XD. Então, vamos olhar a nossa fonte. Aqui, ó, ele é uma Poppins, tem um tamanho de 16px e é semi-bold. Então, vamos voltar aqui no bt sign in. Ele vai ter, então, a fonte size 16px e fonte weight, que é o que? O peso da fonte, vamos colocar 600. Vamos dar uma olhada aqui agora. Beleza, já mudou, mas só que a cor dele é branca. Vamos colocar então uma cor branca. Color 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltamos aqui no nosso Chrome. Beleza, já temos o botão. Agora, voltando no Adobe, existe uma separação aqui entre o topo, o bottom, esquerda e direita. Então vamos fazer isso. Deixa eu dar aqui, ó. Vamos ver aqui qual é o tamanho do nosso elemento. 46 pixels. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um padding. Vamos chutar um valor 10px e 30px. A gente depois coloca o tamanho correto. Vamos lá então aqui no nosso Chrome só para ver. Beleza, já melhorou um pouco. Então se eu clicar aqui com o botão direito e for inspecionar, a gente vai ter o tamanho do nosso elemento, no caso a altura, 45. Então, os meus 10 pixels ele já está funcionando, porque ele, aqui no Adobe são 46, a gente tem 45. Se eu então vier aqui, 10 e 30, e se eu colocar 11, então ele vai passar de 45, vai ser 47, né? Porque mais um em cima e um embaixo. Vamos deixar então 10 pixels mesmo, tá bom? E agora, o que nós temos que fazer? Colocar a nossa borda arredondada. Então vamos voltar aqui no nosso código e vamos colocar o que? Border radius. Vamos colocar, por exemplo, 5px. Só para a gente ver se vai ficar arredondado mesmo. Beleza, já ficou. Mas só que se nós voltarmos no layout do XD e demos 2 cliques no nosso botão, a gente tem aqui, ó, 1 pixel, uma borda branca, 46px, certo? E se eu der 2 cliques de novo, na linhazinha da borda, eu vou ver aqui, ó, nós temos qual que foi a borda que nós utilizamos no layout. Então foi 4. Vamos voltar aqui e ao invés de 5, vamos colocar 4. Salvei, voltar no Chrome. Beleza, já temos aqui o nosso botão de Sign In. Agora que nós temos nosso botão de Sign In pronto, vamos fazer o nosso de Sign Up. Vamos voltar aqui no Layout. Então aqui, ele não tem borda, ele tem um preenchimento numa cor cinza, a cor dele é branca. Então vamos fazer o seguinte. Voltando aqui no nosso atom, vamos aqui no index.html, no nosso add sign up, vamos criar uma classe,
Vamos colocar BT Sign Up. Vamos copiar aqui, voltar. Deixa eu dar um Enter. Beleza, temos ele aqui. Então, nós podemos já copiar alguns elementos que nós colocamos aqui no nosso BT Sign In. Text Decoration, Font Size, Font Weight, Color, Padding e Border Radius. A única diferença é que ele não vai ter um border. Então, vamos lá. Se nós voltarmos aqui no nosso Adobe XD e dermos 2 cliques, nós temos aqui o Fill, que é a cor de fundo do botão. Basta virmos aqui, copiarmos. Vamos vir aqui então e colocar Background, a cor que nós temos. Salvei, vamos voltar no Chrome. Beleza, já temos aqui. O nosso menu está praticamente pronto. Se eu vier aqui e der um Ctrl 1, ou aqui, ó, 100%, para ficar 100% do tamanho, nós temos o nosso menu. Vamos olhar aqui, temos a nossa logomarca, os 4 botões aqui, mais 2 botões. Vamos voltar aqui. Beleza. Agora, se nós olharmos aqui, entre o Contact e o Sign In, ele tem uma separação maior. Então, vamos fazer essa separação agora. Então, entre um e o outro, vamos ter uma separação. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no Sign In e colocar um margin left, por exemplo, 20 px. Salvei, voltei aqui. Beleza, já aumentou. Vamos voltar no Layout. Parece que tem um pouquinho mais. Vamos então colocar aqui, ao invés de 30, ao invés de 20, vamos colocar 30. Ok, bem melhor. Então já temos nosso menu finalizado.